Tudo tranquilo? Tudo em paz? Vocês vêm trocando normalmente esse pedestal pelo outro aqui, porque pra mim isso aqui é melhor porque é mais alto. Ele fica muito encurvadão aí, né? É meio ruim, né? Enfim, espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês tenha sido tranquila. E mais do que isso, eu espero que nessa noite o nosso Deus fale com você. Essa é a minha esperança. Tomar uma aguinha. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 12. Estou usando a NVI, para os meninos se forem reproduzir. João 12, versículo 31 ao 33. João 12, 31 ao 33. Diz o seguinte: chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Quando, porém, eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Vamos orar? Ó Deus, aqui estamos, meu Pai. Estamos, Deus, de coração aberto, de ouvidos atentos. E desejamos, Deus, que a sua presença que já está conosco, nos hinos que nós cantamos, na nossa disposição, que agora, Senhor Deus, fale ao nosso coração. Que o teu Santo Espírito possa, Deus, fazer com que os nossos corações recebam a boa parte que o Senhor separou para cada um. E que, Deus, a tua palavra possa, Deus, cumprir o propósito que o Senhor designou desde o início, Senhor Deus. Que nessa noite, assim como em todas as outras que a tua igreja se reunir, que o seu nome seja mais uma vez exaltado no meio de nós, glorificado no meio de nós. Que a sua lembrança seja doce aos nossos corações. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Eu estou aqui, mas eu esqueci de pegar o presenter aí com os meninos. Mas pode jogar aí, gente. Sem crise, só tem mais... O Brian ia jogar. Não precisa jogar, não. Pode ficar aí. Tem pouquinho. Então, sem crise. Tá lá. Creio que vocês já estão vendo. Atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Gente... quando ele fala aqui, né, no versículo que nós lemos inicialmente, no versículo 33, ele fala lá, disse isso para indicar o tipo de morte que ele iria sofrer, certo? Na antiguidade, o Império Romano, ele se valia de diversos meios para aplicar penalidades, né? E através dessas penalidades, inclusive, reafirmar o domínio deles sobre os povos que eles conquistavam. Né? E aí, dentre as formas de se executar um prisioneiro romano, algumas delas eram especialmente amedrontadoras, se eu posso dizer assim. Né? Certamente você já deve ter visto algumas nos filmes, por exemplo, né? Eu vou citar três que são as três que mais são notórias, né? A morte na fogueira, inclusive até na Idade Média isso era muito comum, né? A igreja fazer isso com as moças que eram bruxas, que eles julgavam bruxas, né? Isso era um posicionamento da Igreja Católica da época, né?
Tinha a morte por decapitação, também, né, no Império Romano, e a morte através da crucificação. Todas elas eram terríveis, todas elas eram aplicadas de uma forma cruel, e o intuito final, obviamente, era fazer com que o indivíduo, a morte do indivíduo, do criminoso, fosse assegurada. Né? Contudo, diferente das duas primeiras que foram ditas, né, a morte por crucificação, ela ia um pouco mais além. Ela é diferente. Ela não era para ser uma execução sumária. Não era para ser rápido. Não era para ser rápido. Porque a morte de cruz, ela tinha um intuito também de comunicar. Ela servia como uma espécie de outdoor da época, né? Se o outdoor ele estivesse num lugar de ótima visualização, melhor. E quanto mais tempo ele estivesse lá, mais pessoas, mais olhos o veriam, né? E por mais tempo, aquela mensagem que estava sendo transmitida, ela perduraria. E aí talvez é por isso que tenham escolhido, né, lá nessa feita mesmo, né, de Jesus, escolhido um monte. Lá fala disso, né? O Monte da Caveira, o Gólgota, né? E ali fixaram as cruzes, né? Afinal de contas, não haveria mais obstáculos entre as pessoas que, mesmo distantes, olhassem, né, num lugar alto, poderiam ver. Inclusive, nós temos até na nossa cidade um exemplo disso, né, com o nosso Cristo, né? De vários pontos da nossa cidade aqui, temos um Cristo aqui em Caieiras, e nós enxergamos ele de longe, né? Nada naquela época, né, no momento da crucificação, para as pessoas que estavam presenciando ali naquele lugar, nada ficava entre quem vê e quem morre. Mas nem as autoridades romanas, nem o Sinédrio, quem é o Sinédrio? Né? O Sinédrio são os líderes religiosos, que era composto pelos líderes religiosos da época. Os fariseus, saduceus, mestres da lei, enfim, né? Nem os romanos, a liderança romana, as autoridades romanas, nem o Sinédrio, nem aqueles que gritaram, crucificam, crucificam, nem mesmo os soldados que aplicaram a pena, nenhum deles sabia que quando eles aplicassem aquela execução a um certo homem, algo contrário àquilo que eles esperavam aconteceria. A cruz, ela tinha a função de fazer lembrar. Lembrar que era Roma que decidia a respeito de vida ou morte. Fixar rebeldes ali fazia lembrar que as autoridades daquele império, elas tinham força para neutralizar toda e qualquer rebelião que viesse a aparecer. A cruz, inclusive, era símbolo de prestígio. Por que prestígio? É símbolo de vitória. Afinal de contas, quem aplicou a morte? Esse aplicou a morte e esse padeceu. Quem saiu vitorioso? Esse. Quem saiu prestigiado? Esse. Quem teve a sua autoridade reafirmada? Esse. Fazia lembrar, inclusive, que todos são fracos ante o império, né? E naquela ocasião, inclusive, né, tinha um diferencial também, né? Porque no meio do julgamento que houve ali romano, também havia os líderes judeus. Então, havia também essa reafirmação por parte das autoridades judaicas, né? O que está sendo transmitido ali? Olhem para aquele que está morto e se lembrem de nós. Somos nós que estamos no comando aqui. Somos nós que detemos
o poder. E os crucificados? Os crucificados, eles eram humilhados, em vergonha, né? E morriam nessa humilhação. E a tendência, obviamente, é que eles fossem esquecidos. E toda essa estratégia que eles estavam tendo, né, ela de fato estava produzindo algum efeito. Porque, por exemplo, me cite alguém que você conhece que foi morto através de crucificação que não tenha, além de Pedro, né, que não tenha sido ali registrado na palavra de Deus. Me traga algum exemplo. Talvez algum historiador saiba de alguém que foi crucificado ali na época de Jesus, etc. Né? Mas, ou seja, está sendo cumprido. Quem foi morto estava sendo esquecido. E Roma ganhando popularidade. Né? Mas, eles aplicaram essa pena a um homem diferente dos demais. Quando aquele que se dizia filho de Deus foi nela pendurado, naquela cruz, algo maravilhoso e inexplicável aconteceu. Uma mensagem de amor, ela começou a ser transmitida a partir dali. Foi se alastrando e foi passando pela Judéia, Samaria, por aldeias, por cidades, por povoados, e foi chegando aos confins da terra. O homem que estava naquela cruz, ele deveria ter sido esquecido. Apagado para sempre da história, como todos os outros. Mas vejam a proporção que isso está tomando, que tomou. A mensagem que ele estava transmitindo de amor estava vencendo as barreiras geográficas, estava ultrapassando, inclusive, o tempo. O tempo. Porque passa ano, e passa ano, e passa ano. A mensagem da cruz estava sendo cada vez mais propagada. Avançando e avançando. E hoje nós somos prova disso, gente. Nós somos prova disso. A cruz, aí é uma leitura minha, né? A cruz, ela se tornou o símbolo máximo do cristianismo. A cruz está nas igrejas. A cruz está nas camisetas. A cruz está na nossa pele. A cruz está nos adereços que usamos. Colares, brincos. A cruz está nos momentos de alegria, nos momentos de reflexão, nos feriados. A Páscoa. A cruz está nos momentos em que normalmente as pessoas ficam abatidas, tristes. A cruz está onde? Nos cemitérios. Ela está nos teatros, ela está no cinema. O símbolo do amor de Deus hoje vive. O outdoor que foi erguido há mais de 2000 anos atrás, agora ele está em todo canto. Todo canto. Todos os olhos veem. Inclusive, aí é uma pergunta, né? Há alguém que ainda não teve contato com esse símbolo na nossa sociedade atual? Alguém que não tenha conhecido a história do Cristo crucificado? O que vocês acham? Na verdade, sim. Muito possivelmente, gente, há povos que não foram ainda alcançados. Muito possivelmente, há pessoas que não souberam ainda do amor de Deus. Regimes extremamente fechados. Pessoas que moram em locais de extremo difícil acesso. E aí resta o que a nós, que conhecemos? Trazer essa mensagem a eles. Contar a eles a respeito desse amor. Se os meios de comunicação não têm sido suficientes, não é isso que o Senhor nos pediu? O ide, ou não? Foi isso. Mas voltando ao nosso texto de origem, porque é lá que eu quero me deter. A fala do nosso Senhor
Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Pois bem, nós já sabemos o quanto Cristo crucificado, ele tornou-se conhecido, pelo menos da grande maioria da população mundial. Nós sabemos como a história dele tem sido contada nas famílias, tem sido contada entre as rodas de amigos, tem sido contada nos pontos de ônibus, no Uber, nos hospitais. A mensagem da cruz está sendo falada, né? Só que há um ponto de atenção aí. Ser conhecido não implica em ser bem quisto, né? Ser querido pelos outros. Ou mesmo significa que as pessoas desejem estar perto daquele indivíduo. Você quer um exemplo disso? Hitler. Possivelmente, Hitler foi, na sua época, uma das personagens mais conhecidas, né? Só que, de fato, quantos eram atraídos pela sua pessoa, pela sua filosofia de vida? Ele tinha seus adeptos, nós conhecemos isso. Mas, com certeza, também conhecemos aqueles que rejeitavam ele com veemência e as suas ideias, né? Já na nossa época, nós temos a maior conexão com pessoas, com personalidades famosas que o mundo já experimentou. Se você quer um exemplo disso, as redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, etc. Né? Uns acompanham aquele ator ou aquela atriz, né, que gostam, tem uma simpatia. Outros acompanham aquele esportista. Outros gostam daquele político. Outros sentem afinidade lá por um empresário de sucesso. E se a gente for parar para pensar, normalmente são várias coisas, inclusive, que nos atraem de alguma forma a essas pessoas, né? Seu estilo de vida, sua forma de falar, aquilo que pensa, sua beleza, seus gostos musicais, até a aptidão que aquela pessoa tem para fazer isso ou aquilo. Enfim, atrairei todos a mim. É o que diz o nosso mestre. Atração, gente, é uma coisa que, quando a gente sente, ela nos move positivamente em direção a algo, certo? Ou não? Desejando, inclusive, que a distância que existe entre mim, entre nós e o objeto do nosso afeto, que ela se estreite. Afeto é isso. Nós desejamos nos aproximar do nosso objeto de afeto. Isso é atração. E aí, recentemente, até compartilhar com vocês. Recentemente, eu fui num supermercado, vocês devem conhecer aqui na região, né? Esse supermercado, ele é próximo daqui, ele tem uma estrutura um pouco diferente aqui da nossa região, né? Em 2 andares, né? A parte de baixo, terra e tudo mais, é o estacionamento, né? E na parte superior do supermercado propriamente dito, né? E aí, para ter acesso a ele, é necessário subir na rampa de rolagem automática. Isso aí, até alguns já devem ter pensado, eu já sei qual que é. Eu já sei qual que é isso aí, né? Enfim. E ali naquela rampa, ali, o movimento está acontecendo. Engrenagens estão se movendo ali, certo? E aí, quando os meus pés sobem naquela rampa, automaticamente todo o meu ser, ele vai sendo levado de um ponto a outro, certo? Então, da mesma forma, há aqueles
que enxergam a cruz de Cristo, avistam a cruz do Filho de Deus e são naturalmente atraídos para ela. Naturalmente. Ainda que eles não percebam, eles já subiram na rampa e todo o seu ser está gradativamente indo ao seu encontro. Cristo diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E essa fala ela vai voltando para o meu coração e me provocando uma reflexão, né? Por que homens e mulheres de todas as idades, né, de tantas culturas, de tantos povos, são atraídos por aquele homem da cruz? Por que isso acontece? E aí, refletindo, eu cheguei a 2 motivos. Eu vou tentar me ater a eles. Possivelmente tenha mais, né? Mas vou me ater a esses 2, né? Por que sou atraído ao homem da cruz? Alguns são atraídos ao Cristo crucificado pela paixão perturbadora e decidida que ele entrega ali, naquele lugar. E aí, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse exemplo dele de perseverança, de resistência, de paixão do Filho de Deus. Primeiro, vamos voltar para antes da cruz. Porque a cruz, ela é a culminação, ela é o resultado de uma paixão que estava sendo demonstrada muito, muito, muito antes. Muito antes. Antes de descer à terra, o Filho de Deus, ele já estava decidido. Pensem, sou eu que rego as árvores da terra. Sou eu que concedo caça aos predadores. Sou eu que alimento os homens com pão de cada dia. Contudo, estou decidido. Nascerei e passarei a depender de uma outra pessoa para ser alimentado, de uma outra pessoa para ser cuidado. Dependerei de um homem e de uma mulher para sobreviver. E assim ele o fez. O menino Deus, ele nasceu, e mesmo sabendo de tudo, conhecendo sobre tudo, ele precisou aprender os rudimentos, a andar, a falar, como qualquer um de nós. Mas Cristo estava decidido. Ele manteve-se em esvaziamento. Você consegue perceber a humilhação que já está acontecendo? O autoesvaziamento que já está acontecendo ali? Em sua maioridade, Cristo ele poderia requerer para si as riquezas que o mundo reservava, afinal, tudo é dele. Ou não? Tudo é dele. Mas ele preferiu viver uma vida sem quaisquer luxos. Depois ele migrou ao deserto e ali ele enfrentou a severidade da fome em um lugar árido e incômodo. Inclusive, eu não sei se vocês se recordam, já falamos sobre isso em uma outra pregação. Lembra-se de quando foi conversado a respeito da travessia do povo de Israel no deserto? Gente, é só fazer uma comparação, né? Nós, nas nossas casas, o nosso conforto, com o nosso ventilador, já passamos um sufoco nesse calor. Agora, imagina Cristo chegando no momento da história em que ele entrou e escolhendo para si caminhar para um lugar como aquele. Um lugar que incomoda a vida,
que perturba. E mais do que isso, se auto-afligir com a fome. Ele poderia comer o que ele quisesse. Ele poderia comer o que ele quisesse, mas a sua missão lhe indicava que ele precisava resistir. E aí o tentador veio. Foi nesse momento que o tentador veio. Naquele momento mais difícil para o Filho de Deus. E ofereceu saciedade imediata. E perceba a estratégia que ele usou lá atrás. É a mesma que ele usa a muitos de nós hoje. Nos momentos de fragilidade dos filhos de Deus, ele vem trazendo a bandeja da saciedade imediata, esperando que aquela fraqueza possa produzir uma queda. Mas decididamente, o nosso Jesus resistiu às investidas que foram entregues a ele. Jesus, ele poderia ter vivido, gente, uma vida calma, à beira do lago, do mar da Galileia. Não poderia. Agora, olha só o estilo de vida que ele escolheu. Viajante, errante, rumando de cidade em cidade, enfrentando todo tipo de dificuldade, e não só isso, enfrentando contra ele mesmo diversos tipos de tribulações, no sentido de resistência. Quantas autoridades da época, autoridades judaicas, foram contra ele? Ele poderia ficar calminho na dele, ficar quietinho, mas ele escolheu aquele caminho. Ele resistiu a todo e qualquer conforto, porque ele sabia que lobos estavam destruindo a vida de muitos naquela época, de todas aquelas pessoas, dos pobres, que tanto precisavam de salvação. E assim Cristo ele foi resistindo a tudo e a todos. Até dos mais chegados ele ouviu, palavras sutis que poderiam fazê-lo desviar do caminho. Lembre-se de Pedro, Mestre, você não vai morrer. Deixa disso, esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Mas ele manteve-se firme, com amor forte, que ecoava no seu peito. Ele precisava, a todo custo, salvar aqueles que são seus. E aí, gente, já caminhando para a parte mais difícil, a hora mais sombria da vida dele estava chegando. Tanto que ele pede a quem poderia de fato lhe socorrer: Pai, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes Jesus falou isso? Quantas vezes ele suplicou ao Pai? Ele sabia o que estava o aguardando. E ele pediu, e pediu insistentemente. E aí, o traidor, dentre os 12 discípulos, aquilo não ia acabar bem. Ele sabia que não ia acabar bem. E aí Jesus, ele precisava decidir, porque se ele quisesse, ele poderia convocar legiões de anjos para defendê-lo. Contra aqueles que estavam vindo contra ele, contra aqueles que queriam matá-lo.
Ele não precisava passar por aquilo que ele passou. Ele poderia dizer: chega, já basta. E tudo se encerraria. Mas foi essa a escolha que ele fez, igreja? Mateus 26, vamos ler. Mateus 26, 52. Mateus 26, 52. Depois de um dos seus cortar a orelha de um daqueles que estavam vindo contra Jesus, Jesus lhe diz: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? As Escrituras precisavam ser cumpridas. As pessoas precisavam ser salvas. Ele resistiu a essa escolha por amor a nós. E quantas coisas terríveis esperavam por ele. Quantas coisas horríveis, né? Depois de sentenciado, né, os guardas romanos o cercaram, né? E começaram a escarnecer dele, dizendo: você não é o Cristo, você não é rei? Não é isso que eles diziam? E cuspiam nele. Eu não sei se você já viveu uma coisa parecida. Você já viveu alguma coisa similar como essa? Alguém buscando te afrontar, cuspir em você. Você já deve ter presenciado isso, pelo menos em algum lugar. Quando isso acontece, esse é quase um sinal de convocação para a luta, para a ação. Porque a honra está em jogo ali. E qual foi a postura do Filho de Deus? Ele manteve-se em silêncio. E aí, encontraram ali espinhos próximos, fizeram uma coroa e colocaram sobre a sua cabeça, pegaram um cetro, na verdade fala um caniço, né? Como se fosse um cetro, e batiam nele. Mas ele resistiu, ele poderia dar fim, gente, a tudo aquilo. Viver algo assim, em silêncio, é de uma força que a gente não consegue imaginar, não consegue compreender. E persistir nessa obediência silenciosa, mesmo sabendo que tudo isso iria se agravar ainda mais, é ainda mais assombroso. Demonstra o quanto realmente Ele nos ama. Diz Isaías 53 que Ele derramou a sua alma até a morte. E alguns lábios entre as pessoas, entre nós seres humanos, podem até negar, né? Mas que alma não é profundamente tocada quando tem contato real com essa história do Filho de Deus, com esse amor tão consistente e tão raro de se ver, né? Ele estava decidido a nos salvar. Nos salvar.
E justo nós que vacilamos tanto na nossa perseverança com Ele. A nossa frieza, a nossa insensibilidade, ela se torna ainda mais evidente quando nós estamos em contato direto com a cruz do ensanguentado Salvador. Olhando para Cristo, na posição que Ele está, eu me pergunto, será que eu sei de fato amar alguém? Isso me constrange, né? Mas o bonito, ao mesmo tempo, é que o nosso estado de humilhação, de autoconsciência de quem somos e por que não correspondemos de fato a Ele, né? A esse amor, não nos afasta dele, né? Não nos repele. Quando nós temos contato com o Cristo crucificado e vemos as nossas fraquezas, vemos o quanto estamos aquém do que deveríamos ser, isso não nos afasta dele. E é instigante. É instigante. Porque o seu amor, ele é tão profundo que ele nos convoca, nos convida a conhecer mais dele. A nos aproximarmos desse homem que fez tanto por nós, né? E aí quando nós olhamos para ele, nossos olhos fitos nele, não percebemos, mas os nossos pés, novamente, já estão sob a rampa. Seguindo na direção dele. Porque é um amor que nos constrange, mas ao mesmo tempo nos cativa. Olhamos para nós e nos envergonhamos. Mas olhamos para Ele e desejamos nos aproximar. Diz Cristo Jesus: quando eu for crucificado, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. E eu comentei, inclusive, há pouco, né, que, refletindo, eu tinha chegado a 2 motivos. Aí nós vamos continuar seguindo para o próximo. Alguns de nós são atraídos à cruz de Jesus, porque ela representa a grande chance, a grande oportunidade das nossas vidas. E essas pessoas, digo a vocês, elas são os espécimes mais raros da raça humana. Assim como na natureza, nós encontramos animais albinos, né? E quando temos contato com eles, nós sabemos da raridade daquilo. Sabemos da preciosidade que é ter a visão daquilo. Da mesma forma, é raro encontrar almas que sejam conscientes do seu estado espiritual. É muito raro e precioso a quem vê, né? Tal homem ou mulher, ele entende que não há nada no mundo que seja capaz de salvá-lo. Não há nada, né? Acorrentado a seus pés está a sua condição pecaminosa, ligada com correntes indestrutíveis. E um decreto já foi emitido. Uma pena espera para ser cumprida. E aí resta a esse homem, a essa mulher, fugir. Fugir. Porque à sua procura está o justo juiz de toda a terra. E é isso, gente, que muitos de nós fazem. Passa a vida inteira fugindo de Deus. Porque Ele representa juízo a nós. E, inclusive, essas pessoas fogem
buscando desesperadamente encontrar algo que possa romper com essas correntes. E que força seria capaz, então, de quebrar essas correntes, se não a justiça? E aí, gente, até é triste ver, porque quando essas pessoas, elas se lançam desesperadamente, elas vão à procura de todo tipo de subterfúgio, vão à procura de todo tipo de paliativos que possam acalmar a sua consciência. Mas, será que vão dar resultado? Será que vão destruir as correntes que prendem eles ao pecado, ao estado de pecador? Muitas pessoas procuram, se dirigem ao monte dos merecimentos. Até Robson, pode colocar para mim. E buscam encontrar algo da justiça própria que lhes sirva. E aí ela diz: pedras de justiça certamente eu vou encontrar nesse lugar, né? E são tantos tipos, tantos tamanhos, né? Alguma delas certamente vai funcionar. E aí, ao chegar nesse lugar, ela escolhe com cuidado a primeira pedra. A chamada pedra das esmolas aos pobres e necessitados. E aí ela toma essa pedra nas suas mãos, pensando, certamente isso será suficiente. Vou quebrar essas correntes, vou rebentar essas correntes com isso. E anular a minha dívida. E então, com firmeza, ele ergue a pedra e arremessa contra as correntes, mas nada acontece. Procura outra, então. Uma ainda maior, né? A pedra da justiça, da justa conduta. Pedra da justa conduta. Pedra que reflete os atos honrados que nós realizamos em vida. Pedra que remete a uma postura íntegra de quando nós tentamos obedecer a Deus em algumas ocasiões. É uma pedra forte. Né? Afinal de contas, eu tentei obedecer. Eu tentei fazer aquilo que é certo. E aí, com firmeza, pega aquela pedra e a esmaga contra a corrente. E ela vira farelos. E aí, esse viajante decide subir até o topo. Até lá em cima no monte, procurando as melhores pedras. E aí, com muito esforço, ele chega lá. Ele olha novamente ao redor dele e enxerga uma pedra diferente das demais. Ela tem cor de sangue. E essa parece muito mais sólida e preciosa do que todas as outras que ele tinha visto antes. Essa é a pedra do alto sacrifício. Pedra que foi sendo corroborada com mais e mais virtudes. Cada vez que aquele homem, que aquela mulher, abriu mão da sua vontade para fazer algo pelo outro, né? Entregou os seus interesses e foi em busca do interesse do outro. Eram várias camadas muito rígidas que envolviam aquela pedra, né? Que pedra formidável, né? Que rigidez, né? Sem dúvida ela poderia libertar aquele pecador daquela condição. E livre, sem culpa, ele poderia viver pacificadamente com o juiz e os seus liderados também. E aí, com coragem, aquela alma vai, toma a pedra firmemente e aí desfecha o golpe e ela se fende de alto a baixo. Nada adiantou.
nada adiantou. E aí se esgotam as opções. Se o juiz o pegar, certamente a sentença seria cumprida. Mas olhe, pecador, nessa noite há esperança para você. Porque um manteve-se puro em seu caminho. Um homem, descendente do próprio Deus, resistiu às paixões. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Olhe para os pés dele, não há correntes. Não há correntes. Ele está livre de toda culpa. E essa condição, ela nunca foi antes vista, a não ser em Adão. E essa condição que ele tem, o fez habilitado a receber uma missão, uma incumbência, né? Desde que ele estivesse disposto a seguir até as últimas consequências para ver essa missão ser cumprida, né? O homem de Deus, ele poderia tomar os pecados de todos para si. Ele poderia tomar o pecado de todos que avistarem a sua cruz e decidirem crer nele. E assim ele o fez. Diz a palavra de Deus que ele levou sobre ele as nossas dores e iniquidades. O justo juiz, ao ver que aquele homem estava carregando todos os pecados do seu povo, ele precisou aplicar a pena devida. Ele ergueu aquele homem no madeiro, porque a morte era merecida a todos que transgrediam. E ali, sob aquele corpo na cruz, estavam suspensos com ele o pecado de muitos. Né? O justo pelos injustos. Né? E ao olhar para a cruz, o inocente, ele tornou-se, ao olhar para a cruz do inocente, né, que foi transformado em culpado, aquele homem e aquela mulher, ele entende, de fato, que ele encontrou a grande chance da sua vida, e por isso, não importa o que ele fizesse, a sua condição agora era transformada. Né? A sua libertação foi definitivamente conquistada. E conquistada não por ele, não pela sua força, não pela sua justificação, não pelos seus atos, não por aquilo que ele havia feito, mas porque alguém trocou com ele. Alguém trocou com ele. Simples assim. Simples assim. Alguém pediu a culpa e entregou a inocência. Entregou e inclusive se desfez de toda a condição de pecado. Né? Vamos ler o versículo novamente, o versículo inicial. Até no meu negocinho está lá no fim. João 12, 31 a 33. João 12, 31 a 33. Chegou a hora deste mundo ser julgado, agora será expulso o príncipe desse mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Nós conhecemos hoje, um pouco mais profundamente, a respeito daquele que, como a serpente no deserto, ele foi levantado, para que quem olhasse para ele tivesse cura, tivesse transformação da sua condição. E hoje, você tem essa oportunidade também, de ser atraído a esse amor, a esse que vos chama.
que nessa noite você permita que o Senhor te encontre. Que nessa noite você entregue as suas culpas ao seu Salvador, que está disposto a assumir a sua condição e resgatar você da sua condição de condenação. Amém? Senhor nosso Deus, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez ali naquele lugar. Nós reconhecemos o quanto o Senhor se doou. Reconhecemos o quanto o Senhor se entregou. E isso, Deus, nos atrai ao Senhor. Isso chega ao nosso coração de forma doce. O perdão nos é oferecido. E isso, Deus, nos faz refletir, Pai, que tudo aquilo que o Senhor fez, esse amor decidido, Jesus, que o Senhor entregou, não só na cruz, mas por toda a sua vida, só aponta para uma verdade. O Senhor não precisaria fazer isso, se aquilo que nos aguarda, a condenação que está sobre nós, não fosse tão grave e tão séria. Ó Deus, nos ajude a perceber isso enquanto há tempo. Perceber que está à nossa disposição, a um passo, a salvação das nossas almas. Nos ajude, Deus, a jogar fora todo e qualquer automerecimento que nós temos. Isso definitivamente é uma estratégia maligna que nos afasta e nos cauteriza a consciência. Nós permaneceremos em erro se continuarmos achando que as nossas ações serão responsáveis para nos salvar. Nunca foi nós. Nunca foi o que fizemos. Mas sim Cristo. A sua pureza, a sua condição de inocência está sendo hoje disponibilizada aos pecadores. Esse é o único meio. Essa é a única saída. O único lugar para onde de fato devemos correr é para ti, ó Senhor. Desfaz a nossa cegueira, desfaz, Deus, tudo aquilo que nos impede de enxergar a cruz e nos rendermos a ela, a esse amor incalculável, um amor apaixonado. Ó Deus, abre os nossos corações, em nome de Jesus, salva as nossas almas, em nome de Jesus, amém.